Boa noite, amados do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre comigo, com vocês e com toda a sua família. Amém, amados? Eu estive assim, meditando um pouco, lá em 2 Reis 5, e ultimamente eu tenho assim, sentido assim no coração de gravar algumas meditações. 2 Reis 5 conta-se a passagem de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era o chefe de um exército poderoso. Ele era chefe de um exército do rei da Síria. E eu vou ler para os amados essa passagem que se encontra lá em 2 Reis 5. Eu vou ler alguns versículos. Naamã é curado da lepra. 2 Reis 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão muito valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E a menina disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém, amados? Então aqui, amados, nessa passagem de 2 Reis 5, nós podemos ver que meditando, essa passagem é muito rica, ela tem muitos conteúdos. E nós, quando entramos na palavra de Deus para meditar, nós podemos ver que Deus fala conosco de uma maneira diferente. Deus fala conosco, porque a palavra de Deus é sempre viva. A palavra de Deus, ela é uma palavra que ela abre o nosso entendimento e vem de acordo com aquilo que Deus quer falar conosco. E eu gostaria de passar para os irmãos assim, muito rápido, o que eu pude observar aqui, através dessa passagem de Naamã. Eu mesma já ouvi muitas pregações sobre Naamã, sobre essa menina escrava. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E aqui, amado, eu pude observar por quê? Porque foi uma indagação. Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes. Ao invés de mergulhar menos ou mais do que 7 vezes. Mas ele teve que mergulhar justamente 7 vezes. Foi o que Deus ordenou que o profeta Eliseu passasse para Naamã. Porque nós temos um Deus que Ele nos conhece, cada um de nós. E Ele tem um meio de tratar com cada um de nós. Ele tem uma maneira de tratar com cada um de nós. De repente, amados, a maneira que Ele quer me tratar não é a mesma que Ele vai tratar do amado ou da amada, de outros irmãos. Deus tem um meio dele tratar com cada um de nós. O importante, amados, é nós permitirmos de sermos tratados. Uma pessoa doente, ela jamais vai procurar um médico. Ela jamais vai procurar um medicamento, ou um tratamento específico, se ela não reconhecer que está precisando de um tratamento.
Então, amados, Naamã, ele era leproso. O que é uma lepra? É uma enfermidade que acomete o corpo. Deixa o corpo totalmente cheio de feridas. E essa lepra, muitas vezes, hoje, no dia de hoje, representa o quê? O pecado na vida de uma pessoa. E também, amados, alguns anos atrás, eu tive assim a oportunidade de acompanhar uma pessoa que estava com AIDS. Uma pessoa que eu nem conhecia. O nome dele era Gilberto. E eu, no início de caminhada, eu comecei a fazer visita aos hospitais. Então, a família desse rapaz, eles moravam longe. E queriam uma pessoa que estivesse perto do Gilberto. E eu fui essa pessoa. 3 vezes na semana eu ia lá no hospital de servidores, fazer a visita ao Gilberto. Porque ele quase não recebia visita. Os poucos familiares que ele tinha moravam muito longe. E eu confesso aos irmãos, eram pessoas bem humildes, bem simples, pessoa de roça. E eu confesso aos irmãos que chegando no hospital, o Gilberto, ele estava cheio de ferida, muita ferida. Muita ferida. Eu não sei porque que eu estou contando isso agora, mas Deus sabe todas as coisas. E ele estava muito rebelde, revoltado, por causa daquela enfermidade. Pecado, amado. Pecado. 3 vezes na semana eu ia. A primeira vez que eu cheguei, eu perguntei se ele aceitava oração. Ele não aceitou oração, fez maior ignorância, mas mesmo assim eu perseverei ali e orava por ele em casa. Conclusão, amados. Ele tinha uma ferida muito grande nas costas. Quando a enfermeira ia fazer o curativo, ele gritava. E ali eu comecei a falar de Jesus, comecei a orar com ele, 3 vezes na semana visitando ele. E numa dessas orações com ele, eu orei e pedi uma palavra ao Senhor. E a palavra que Deus me deu foi 2 Reis 5. E eu pude entender que aquela lepra representava o quê? A AIDS. Era aquelas feridas que estavam tomando forma no corpo do Gilberto. E ali, acompanhando ele em oração, lendo a palavra com ele já foi se abrindo. Ele pediu que eu conseguisse um radinho para ele ficar ouvindo. Eu consegui um rádio para ele na igreja. Alguns irmãos doaram um rádio. E ali eu colocava lá na Rádio Brasil AM, que hoje é a Rádio Melodia, porque tinha muito louvor, muita palavra, e ali o Gilberto sempre escutava. Assim, do lado dele, do leito dele, ele ouvia a Brasil AM, que é a Melodia hoje. E ali ele foi se alimentando até, amados, que ele aceitou Jesus. E só foi ele aceitar Jesus e o Senhor o recolheu. Quando eu soube da notícia que o Gilberto havia morrido, eu senti paz no meu coração. Ele, pelo que uma das irmãs dele contou, ele era um homem muito bonito, forte. Mas por causa da promiscuidade dele, ele acabou pegando essa doença, a AIDS. E acabou ali, aos poucos, se consumindo com aquela doença que não teve cura. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha visto uma pessoa aidética na minha vida. Nunca, mas o Senhor já havia me preparado com esse propósito. Ele estava cheio, ferida na boca, ferida nas costas.
magrinho, feridas na cabeça, horrível, amado, horrível. Mas glória a Deus, que o mais importante é que ele ali no leito do hospital, ele abriu o coração para Jesus. Então foi a passagem que Deus me deu lá, na hora que eu orei com o Gilberto e pedi. E eu meditando nessa palavra agora, aqui, trazendo essa mensagem, eu lembrei. Então, amados, por que 7? Porque a Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Nunca é opcional o que Deus indica para nós. Eu tenho que me adequar no plano dele. Nós temos que nos adequar no plano de Deus. Porque, amado, ser crente é estar em guerra constantemente. Ser crente, amado, não é fácil, não. Nós estamos em guerra constante. Nós estamos em batalha constante. É estar numa batalha constantemente. E se nós, amado, não estivermos preparados, acabamos sendo o quê? Levados. Naamã era um guerreiro. Naamã era um guerreiro. Ele era um chefe de um exército do rei da Síria. Ele era um guerreiro. Ele era experimentado nas batalhas. Porém, ele era muito vaidoso. Humildade, Naamã, nem pensar. Humildade nele, não se encontrava humildade. Ele era muito vaidoso, a Bíblia fala isso. Que ele era leproso. E meditando, nós podemos ver ali que Naamã era muito vaidoso. E, amados, o que nós podemos tirar dessa passagem? Porque o livro de Naamã tem muito conteúdo. O livro de Naamã não inspira muitas mensagens. Mas o que eu vou passar aqui é uma coisa assim breve, uma mensagem rápida, daquilo que eu absorvi. Aqui eu pude tirar que nós, como crente, como cristão que nós somos, nós não devemos concordar com tudo, com muitas coisas que muitas vezes passam para nós. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós concordamos. Tempo de vida cristã não dá o direito à eternidade. Um tempo de vida cristã não nos dá o direito da eternidade. Jejuar, orar, também não. Isso também não dá o direito à eternidade. Naamã, ele mergulhou 6 vezes. 6 vezes Naamã mergulhou. E voltou com a lepra. E voltou com a enfermidade. Ele era um homem arrogante. Então Deus sabe como tratar na vida de cada um de nós. Se Deus viu que Naamã era arrogante e vaidoso, Deus precisava ter um tratamento mais assim, não muito leve em relação a Naamã. Deus precisava tocar em algo nele ali. Então, ele era tão arrogante, tão vaidoso, tão cheio de ego, talvez por ser um general,
por ser o chefe de um exército poderoso do rei. Você imagina um homem vaidoso, cheio de ego. Deus sabia como quebrar Naamã. E usou uma menina, uma escrava. Uma jovenzinha tão simples. Uma jovem menina, escrava dele. Escrava que servia a esposa dele. Uma empregada, na verdade. Uma empregada doméstica. Na casa do rei, na casa do general Naamã. E foi essa menina simples que Deus usou. Primeiro para mostrar a Naamã a simplicidade daquela menina. E a menina, lá no verso 3 do capítulo 5, ela chegou para a esposa de Naamã e disse: tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que há em Samaria, porque com certeza ele o restauraria da sua lepra. Naamã podia ter tudo, amados. Ele poderia ter dinheiro, ser próspero na carreira dele, mas ele tinha um problema muito sério, a lepra. Uma enfermidade que ele tinha que esconder a todo tempo. E Naamã, o que teve de bom nele, é que ele acreditou naquela menina, pela simplicidade dela. Ele não deixou aquela oportunidade passar, mesmo sendo um homem cheio de vaidade, cheio de ego. Assim falou a menina que é da terra de Israel. E acontece, amados, que Naamã obedeceu a ela. Ele se deu uma oportunidade a si mesmo. Ele obedeceu a menina. Ele acreditou naquela menina. Hoje, amado, como nós podemos ver, muitas vezes, gente com motivação errada. Gente com motivação errada só para ser curado. A pessoa só quer a bênção. A pessoa ela só quer receber a cura, só quer receber a bênção, mas ela não quer o abençoador. Nós temos que buscar em Deus, buscar a Deus. Isso faz a diferença na nossa vida. E foi o que Naamã fez. Ele ouviu a menina e ele foi. Ele foi. Com lepra, ou sem lepra, nós, amados, hoje nós estamos aqui, na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque um dia o Senhor nos lavou, nos limpou. E Naamã, ele não olhou o seu estado. Ele foi. Ele foi para Samaria atrás do profeta que a menina havia falado. E ali, amados, o profeta pediu que Naamã mergulhasse. Que Naamã mergulhasse 7 vezes num rio. Um rio que Naamã não se agradou mergulhar, porque ele achava que tinha outros rios com águas mais limpas, para ver até onde a soberba, a vaidade de Naamã ia. Mas mesmo assim, ele estava ali se submetendo, porque ele queria a cura.
Ele estava dando oportunidade a si mesmo. E Deus estava no controle ali, só olhando para Naamã, só sondando Naamã. Aleluia. Foram 6 mergulhos. 6 mergulhos. E o último mergulho foi a cura da pele. E os outros 6 anteriores foram o que, amados? Tratamento. Primeiro, foi o primeiro mergulho. Segundo mergulho, terceiro, quarto, quinto, sexto. Todos esses mergulhos foram o que? Tratamento. Era Deus tratando com Naamã. Deus sabia como tratar aquele homem. Deus sabia como tocar naquele homem. Então precisou 6 vezes. Ele mergulhar 6 vezes, porque ele estava em tratamento. Mas no último mergulho, o 7º mergulho, veio o quê? A cura de Naamã. A pele dele foi restaurada. E a Bíblia diz ali que ficou como uma pele de um bebê, de um recém-nascido, de tão limpa que estava. O que nós aprendemos aqui, amado? Que não adianta ser tratado por fora. E por dentro? E por dentro como é que fica? É um sepulcro caiado. Por fora, tudo ok, tudo bonito, tudo limpo. Mas e por dentro? Sepulcro caiado. Então não adianta ser tratado por fora. Então Deus aqui, ele estava tratando Naamã, nesses 6 mergulhos. Vaidoso, encrenqueiro, pessoas que têm uma vida miserável, por dentro uma carinha de santo, mas por fora misericórdia. Essa pessoa precisa ser tratada. Naamã, ele teve que se dobrar. Ele era muito cheio de si. E as coisas, geralmente, que são desse jeito, se dobra diante de coisas simples, de coisas humildes. Olha a menina lá, a escrava. Simplesmente uma jovenzinha, humilde, simples, na simplicidade dela. E Naamã, um homem guerreiro, cheio de si, teve que se submeter a isso, para ele receber a cura. Não só a cura do físico, da lepra, mas a cura interior, lá dentro. Deus queria tocar lá no profundo. A cura tem que ser de dentro para fora. E eu sinto, amado, também que eu tenho coisas em mim que eu preciso ser tratada. E Deus está tratando. E eu me abro, porque eu quero ser tratada. Eu quero ser tratada. Aleluia. Naamã, ele teve que se dobrar. Naamã mostrou o que ele era quando chegou em Samaria. Ele, quando entrou em Samaria, ele já foi com pensamento, pensando que o profeta, no caso aqui o profeta Eliseu, ia puxar saco dele. Naturalmente, ele estava acostumado que as pessoas batessem nas costas dele. Estava acostumado que as pessoas se prostrassem diante dele. E ele pensou que o profeta Eliseu ia fazer o mesmo. Que o profeta Eliseu, como dizem por aí, ia puxar o saco dele. Naamã, eu fico imaginando, Naamã tão grande e se dobrou diante
de uma escrava, de uma jovenzinha. Muitas vezes, amado, você pode precisar de pessoa que você mais despreza. Aquela pessoa que você mais despreza, que você não gosta, não vai com a cara dela. De repente, você um dia pode precisar dela. É isso que Deus faz. Pela dor da renúncia, na humilhação. A pressão muitas vezes vem sobre essas pessoas, como veio sobre Naamã. E ele não fazia caso nenhum. Naamã não fazia caso algum. Então Deus escolheu a melhor maneira de tratá-lo. Porque Deus, Ele não olha pelo que temos, e sim pelo que somos. Tinha que ser Naamã no Jordão. Naamã tinha que passar pelo Jordão. Ele poderia ir para outro lugar, ele poderia ir para outros rios, mergulhar em outros rios, sim. Mas tinha que ser ali, lá onde Deus mandou, lá onde Deus enviou, usando a boca do profeta Eliseu. Deus estava ali direcionando o profeta Eliseu, para que o profeta Eliseu orientasse Naamã de como ele poderia receber a cura. Então Naamã tinha que se mergulhar no Jordão e não nos outros rios. E ele mergulhou primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. As coisas externas não são prioridade para Deus. Prioridade para Deus é a sua salvação. É a sua salvação. Por isso Deus olha para dentro de você. Ele quer uma obra completa. Ele quer te curar em teu interior. A nossa mudança muda os outros. A minha mudança muda os outros. As pessoas têm que olhar para nós e ver a mudança em nós. Nós temos que ter algo que atrai as pessoas, que faça diferença. E isso é o Espírito Santo que habita em nós. É essa mudança em nós, em mim, que vai mudar os outros. Não adianta querer que outras pessoas mudem se nós não mudamos. Jesus não morreu, amados, para você ser rico ou para você ter prosperidades materiais. O sangue dele foi derramado pela sua alma, pela sua salvação. Primeiro mergulho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele mergulhou como general. No sexto mergulho, ele mergulhou como general. E no sétimo mergulho, ele mergulhou como um soldado raso. Olha aí a submissão de Naamã, sendo quebrantado. Já estava mais humilde. Não tinha mais soberba, não tinha mais orgulho. Não tinha tanta vaidade. Ele mergulhou esses 6 mergulhos como general. E no sétimo, como também um soldado raso. Como um homem comum, dependente. Reconhecendo que ele precisava de Deus. Reconhecendo que ele precisava se submeter. Reconhecendo que ele precisava se humilhar. Reconhecendo que por dentro, a lepra dentro dele tinha que sair. E saiu, amados.
Porque ele foi curado. Ele foi curado, ele foi tratado por dentro. Então a lepra de dentro saiu. E ele obteve a cura. Isso, amado, nos ensina que nós devemos mergulhar mais. Mergulhar mais no interno do que no externo. Mergulhar muito mais. Porque o Senhor, ele tem muito mais. Isso é prioridade. Priorizar. Priorizar as coisas de Deus. Priorizar mais as coisas simples, humildes, internas, do que as coisas externas, coisas materiais. Por quê, amado? Porque as pessoas estão buscando coisas. As pessoas hoje estão buscando mais coisas e não mais o Espírito Santo. Nós devemos buscar dele. Nós devemos buscar, perdão, amado, nós devemos buscar em Deus, nós devemos buscar nele e não dele. Porque muitos só querem receber, querem a bênção, mas não querem o abençoador. Eles não querem o abençoador, eles só querem a bênção. Por isso são crentes fracos, crentes que desanimam fácil. As lutas vêm, eles murmuram, eles reclamam. Eles não glorificam a Deus. Quando a palavra de Deus diz, aleluia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que em tudo nós devemos dar graça. Por quê, amados? Porque Deus é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe onde tocar, onde tratar, como tratar. Ele sabe. Aleluia. As pessoas estão buscando dele, não nele. Templo cheio. Igrejas cheias, mas de pessoas vazias. De pessoas que não têm compromisso. De pessoas que ouvem e não ouvem, porque não retém nada. As pessoas não mudam, não tem mudança. Eu creio, amados, que o Senhor está curando muita pessoa nesta hora. Eu creio, aleluia. Oh, aleluia. Eu creio que Deus está tocando em muitas pessoas nesta hora. Amados, o 7º mergulho é hoje. Creia que o 7º mergulho é hoje. O que ocorre no nosso coração, no meu coração e no seu. Primeiro, o que ocorre ocorre lá dentro de nós. Tem que ocorrer lá dentro de nós. E depois lá fora, por fora. A mudança tem que vir de dentro para fora. A cura tem que vir de dentro para fora. É o interno e depois o externo. Deus sabe como fazer as coisas. Nós devemos procurar a nossa cura interna. Para que ter uma pele tão bonita e por dentro nada? Aquelas águas lá do Rio Jordão eram águas barrentas, sim. A vista de Naamã eram águas sujas. Talvez ele estava até com nojo de mergulhar lá naquelas águas
barrentas, mas eram águas curativas. Eram águas de tratamento. Aleluia! Cada mergulho que Naamã deu, com certeza, foi uma experiência que ele teve. Porque ele estava recebendo o tratamento de um médico que está acima de todo médico, o médico dos médicos, aleluia. Um médico que vê o interior e que cura o interior. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, foi uma pequena reflexão. Eu creio que o livro de Naamã é rico. E cada vez que nós meditarmos nele, Deus vai falar conosco de uma maneira diferente, de acordo com a nossa necessidade. Eu pude observar isso e eu recebi. Porque muitas vezes, amado, como nós somos soberbas, né? Temos orgulho, muitas vezes até muito difícil a pessoa se submeter, dizer que é assim, mas nós devemos tirar nossa máscara, nós devemos ser transparente. Ainda mais diante de Deus, porque Deus, Ele nos conhece. Ele sabe o que vai dentro de nós, não adianta esconder. Sepulcro caiado, orgulho, vaidade, soberba, isso não leva ninguém a nada. Por isso o Senhor diz que nós devemos nos humilhar. Nós devemos nos humilhar debaixo da sua patente mão. Nos humilhar diante dele, para que nós possamos ser tratados. E aquele que se humilha vai ser exaltado. Aquele que se humilha vai ser tratado. Aquele que se humilha vai ser curado. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, eu paro por aqui. Que Deus possa completar cada palavra no seu coração. Amém, amados?